É gostoso quando a gente sente a presença dele na casa. É bom quando a gente sabe que ele está para ser adorado em primeiro lugar. Eu confesso a vocês que eu estava pensando e meditando em algo para pregar aqui nessa noite. Mas em tempos de tantas preocupações, de tantas frustrações, de tanto revés que acontece no dia a dia, né? Tem tanta gente querendo parar por qualquer coisa, pastor Gilmar. Tem tanta gente querendo desistir por pequenos detalhes. Hoje eu fui abordado por alguém, por telefone, pastor Romildo, e me disse assim: você tem coragem? Eu digo, eu tenho. Mas você passou por tanta coisa esses dias, e de onde você tira forças? Eu digo, vamos voltar uns 2000 anos atrás e tentar perguntar para ele de onde ele tirou forças para não parar, para não desistir da cruz, porque ele sabia que estaríamos aqui esta noite, por isso ele não desistiu. Ele sabia que nesta noite teria um povo aqui na Batista Renovada, Getsemane, que estaria adorando o nome dele, exaltando a ele, dizendo que ele era digno. Por isso ele não desistiu. E aí eu vou fazer o quê? Isso me dá coragem, isso me dá ânimo, para eu não desistir por nada. E aí, pensando nisso, eu estava pedindo a Deus um direcionamento. Senhor, eu vou falar o quê? O que eu vou dizer? Para quem eu vou direcionar a ministração? O Senhor tocou no meu coração para ler algo tão comum, tão conhecido, tão rotineiro na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo. Eu sou bem devagarzinho. Irmão, que aquele negócio, vocês estavam acostumados com o pastor Júlio já, né? Pastor Júlio parece uma metralhadora, né? Giratória. Sai atirando para todo lado. Eu sou devagar, eu sou muito de boa. Pastor Júlio, meu amigo. Júlio Ribeiro. Depois eu mando o pastor Romildo para o microfone, imitar o pastor Júlio aí, fica tudo certo. Salmo 23. O outro. O senhor manda. Eu vou baixar esse aqui. Salmo 23, quem achou, diga amém. Quem não achou, compra uma Bíblia depois. Esse salmo é muito interessante, porque eu converso muito com meus filhos, e toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com eles, eu conto sempre da minha infância, do meu tempo de escola bíblica dominical, de ir para a igreja com a minha mãe, com meu pai. E era interessante que papai, eu digo isso com muita vontade, eu tenho muito orgulho do meu pai, que papai era assim, ele saía para trabalhar, e ele direcionava os filhos dele para fazer alguma coisa. Você vai ficar aí, né, Gê? Não saia não, fica aí. Aí ele dizia para a gente assim, ó: você vai cantar o hino tal, você vai ler a leitura tal, e os mais novos, que era eu, meu outro irmão, ele dizia assim: pede para a mamãe ler para vocês o que vocês gostariam de falar à noite. Aí toda vez que chegava a minha vez da mamãe ler para mim, porque eu não sabia ler ainda, e ela me ensinava. Aí eu falava: mamãe, Salmo do Senhor, pastor. E ela lia o Salmo 23 para mim. Eu tinha o maior orgulho de quando o papai chegava à noite, e nós fazíamos cultos todos os dias em casa. Quando chegava a minha vez, eu estufava o peito
E eu decorei esse salmo aqui de uma maneira extraordinária. Eu tinha o prazer de dizer para meu papai: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, junto aos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, com o cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E o mais interessante: habitarei na casa do Senhor. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero já aqui fazer uma junção do Salmo 23 e o último verso desse cântico. Parece que ele está interligado com o Salmo 91, né? O salmista está dizendo: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí o salmista que escreve o Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Há uma junção de interesses aqui para a nossa vida, é a nossa praticidade cristã. Por que às vezes as coisas não vão bem? Porque a gente usa o Salmo 91 e o Salmo 23 como amuleto de cabeceira de cama, quando na verdade é para termos o Salmo 23 do Senhor como nosso pastor, e do Salmo 91 do guarda, aquele que protege, aquele que nos dá moradia. Ele está dizendo: o que habita na casa, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Por que a gente está com a alma cansada? O que mais se tem hoje em dia são pessoas que estão cansadas, pessoas que estão querendo, vou falar de novo, desistir de algum ato, de alguma coisa, de algum projeto, porque não entendem mais o endereço do descanso. O endereço do descanso é onde, pastor Rubem? Na sombra do Onipotente. Porque o que habita na sombra do Onipotente não se preocupa com as demais coisas. O que habita na sombra do Onipotente, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à direita, e ele não é atingido. O que habita na sombra do Onipotente, mal nenhum chegará à tua tenda. O que habita na sombra do Onipotente, ele anda de dia, o sol não molesta de noite, nem a lua à noite, nem o sol de dia. Mas ele tem a certeza de que o que protege ele é o que está na sombra do Onipotente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estava estudando isso mais a fundo, porque é um salmo que eu amo desde a época da minha infância. E aí, a junção do Salmo 23 me fez lembrar de 1 Samuel capítulo 16, onde tudo começou na vida de quem o escreveu. Porque quem compôs essa canção aqui sabia por que estava passando. Assim como Ana compôs a canção de 1 Samuel capítulo 2 e o versículo 2, a canção de Ana era: não há Deus como o Senhor, rocha minha, Senhor da minha angústia. E o que está acontecendo aqui é que Ana sabia cantar e ela tinha propriedade para escrever a canção, porque ela sabia o que ela passou no tempo de prova. Aí tem gente que olha para você, vê você hoje sorridente, mas não sentou com você para saber as provas que você passou, para hoje estar sorrindo. Mas Deus mandou dizer para o coração de alguém: haverá sorriso novo, haverá alegria nova chegando no teu arraial, haverá coisa nova de Deus descendo para a tua casa. Alguém pode ter até falado algo contrário, mas Deus está se levantando nessa tua causa para dizer: a partir de hoje eu sou o teu guarda, eu sou o teu guarda, eu sou o teu Deus, o teu pastor, o teu Senhor.
Vamos ao detalhe do Salmo 23. Porque no livro de 1 Samuel, capítulo 16, vem contando-nos a história do pequeno Davi. Engraçado que o texto vai começar dizendo assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terá dós de Saul? O que estava acontecendo aqui era alguém que estava no trono e alguém que estava na iminência de substituir o que estava no trono. Era alguém que estava em evidência, mas não estava dentro de um propósito de Deus. Era alguém que estava tomando a frente de tudo, mas Deus já não estava mais no negócio. Era alguém que estava ordenando, mas as ordens dele não eram arquivadas no céu por Deus, porque Deus já tinha providenciado alguém para substituir esse alguém que estava em evidência. Pastor, não entendi nada. Então eu vou profetizar para a tua casa. Tem gente que está aí meio surpreso com o que está acontecendo na tua vida. É Deus provocando a metamorfose da situação, entende? Deus está trocando tudo. Deus está trocando você de posição. Deus está trocando você de evidência. Eu vou falar de novo. Deus está colocando sorriso onde não existia sorriso. Deus está revitalizando aquilo que estava morto. Deus está colocando de pé aquilo que estava caído. Deus está substituindo alguém só para o nome dele ser glorificado. E ele é bom nesse negócio. Samuel, ele fez um bocado de coisa errada. Ou melhor, Saul fez um bocado de coisa errada, Samuel. Larga esse camarada de lado. E Samuel naquele negócio de estar dentro do sistema, preocupado com o sistema, preocupado com o governo, preocupado com o rei. E agora, o que vai acontecer? Deus, é o Senhor mesmo que está falando, sou eu. E eu vou fazer o quê? E o interessante é que o texto vem dizendo, Samuel, você faz o seguinte, vamos resolver o problema? Vamos. A impressão que eu tenho aqui, pastor, é que Deus estava dizendo para Samuel: deixa eu ir na frente, porque das outras vezes o povo escolheu. E é complicado quando o povo escolhe. Da outra vez o olho humano escolheu. E é complicado quando o olho humano enxerga do jeito que o olho humano quer enxergar. Da outra vez foi o coração humano. E Deus, eu vou fazer o que agora? Deixa eu ir. Eu vou mostrar para você como faz. Porque o texto vem dizendo que Deus fala para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Ou seja, dá-nos a impressão de que Deus está indo à frente e Samuel na retaguarda. Dá-nos a impressão de que Deus está indo fazer exatamente o que teria que ser feito. A prova é que quando chega na casa do Jessé, Samuel faz tudo errado. Se não há uma intervenção de Deus, pastor Gilmar, se não há uma intervenção do céu, ia continuar tudo do mesmo jeito. Porque tem horas que a gente olha e acha bonitinho. Aí Deus fala, não é isso não. Mas Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Aí Deus está dizendo assim, mas eu sei o dia do amanhã. Mas Senhor, ela é muito gatinha, eu vou casar com ela. Aí Deus está dizendo, vai te arranhar. Casa não. Senhor, esse carro é o carro que eu quero. Esse aí não está no meu seguro aqui do céu não. Senhor, mas esta casa aqui, eu tenho algo melhor para a tua vida, vá por mim. É Deus dizendo todo dia para o nosso coração. Porque a Bíblia vai dizendo assim, o coração do homem é enganoso. Porque a gente se apaixona pelo olhar. A gente olha a cobiça e diz, eu quero. Aí Deus fala, não é isso não. Samuel é a prova disso aqui. Porque Samuel chega na casa do Jessé, estão todos reunidos. Toda a família de Jessé está lá. Mas algumas coisas me deixaram meio encucado aqui, pastor Gilmar. Porque era dia de semana, e a história vem dizendo que os irmãos de Davi, eles eram guerreiros do exército de Israel. O que aqueles camaradas em tempo de guerra estavam fazendo em casa?
A pior coisa que existe na face da terra é crente desocupado. Crente desocupado só dá problema. Há um adágio que diz que mente vazia. Vocês têm noção de como que é a oficina do diabo? Tudo bagunçado. Tudo fora do lugar. Bagunça generalizada, G. Ninguém sabe onde está nada. É a mesma coisa de crente desocupado. Porque Samuel chega no ambiente certo, mas as pessoas que estão no ambiente são todas erradas. E quando você chega num ambiente onde tem pessoas erradas, meu Deus, vai dar problema. Porque você vai querer escolher com o coração e não com a razão. Samuel não é esse, mas Deus, ele é top. O cara leva jeito, sabe reger. Ele tem o perfil. Se eu colocar ele à frente daquele departamento, vai dar certo. Aí Deus está dizendo, dá não. Samuel, esse outro aqui, Deus, olha só, esse aqui tem o perfil daquele... Não, Samuel. Mas ele sabe mexer com aquele negócio lá. Eu vou ser mais preciso. Ele sabe mexer com a contabilidade, ele sabe mexer com as finanças. Não. E aquele outro ali, ele leva jeito para ficar na porta, porque é cada um no seu lugar. É cada um no seu quadrado, sabe? Há uns anos atrás aí uma compositora baiana escreveu uma música que é mais ou menos assim: ado, ado, ado. Cada um no seu quadrado. Isso deveria ser exemplo para a nossa vida. Porque quando a gente vem para a presença do Senhor, se a gente ficar no nosso quadrado, a gente não invade o quadrado de ninguém. Porque é muito justo quando a gente vê alguém sendo usado por Deus e querer o lugar dele. Por que esse troço acontece na igreja? Era para eles estarem lá no exército defendendo a nação de Israel e não no churrasco que estava tendo na casa de Jessé. A palavra de Deus foi determinante. Vai à casa do Jessé, porque lá eu tenho um, não uma família inteira, era só um. Mas estava todo mundo lá, gente. Já parou para pensar que quando tem alguma coisa para fazer na igreja, ninguém se coloca para fazer. Aí quando aparece um para fazer, os demais querem fazer exatamente aquele que um está fazendo. E o pastor veio para doutrinar aqui, terça-feira. Deus está falando ao teu coração. Não fuja do propósito por causa de propostas. Estão surgindo propostas na tua vida para que você desvie do propósito de Deus. Continue fazendo exatamente o que você estava fazendo, porque Deus se agrada daquilo que você está fazendo. Não queira se colocar no lugar de outrem, porque aquele departamento não te cabe. Não queira entrar lá, porque é dele. Foi Deus que colocou, foi Deus que determinou, e Ele capacita aquele que Ele quer capacitar, entende? Vamos ao texto. Eu quero me colocar no lugar do pequeno Davi. Porque a ideia que se tem é que o Davi era um camarada desprezado. Só vivia triste. Engana-se quem pensa isso. Davi era aquele crente na igreja que ele fazia exatamente tudo que o pastor mandava fazer. O Davi era aquele crente que se fosse para tocar o teclado, ele tocava. Se fosse para tocar sax, ele tocaria. Mas também se fosse falar para o Davi, na hora do culto eu preciso que você limpe o banheiro. O Davi falava, tá bom, eu vou. Por quê? Porque independe da função que está sendo realizada. Se é para o reino. É por isso que ele diz com muita propriedade, é ele que é o meu pastor. E no texto original vem dizendo, e de nada eu tenho falta,
porque aonde Ele me colocar, Ele me prospera. Ele é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Se me colocar para orar, eu vou dar glória a Deus. Se for para cantar, eu dou glória. Se for para tomar conta da porta, amém. Ficar lá fora tomando conta dos carros, glória a Jesus. E se for para lavar o banheiro depois, não tem problema. O meu Redentor é o dono da igreja e Ele é o meu pastor. Davi, vai ter uma festa, uma reunião aqui em casa. Você pode fazer um favor para o papai? Eu estou imaginando o Davi no diálogo com seu pai. Pois não, papai? Nós vamos precisar de alguém que tome conta das ovelhas. Tá bom. Você pode tomar conta das ovelhas para papai? E vai ter o que aqui? Aqui vai ter um churrasco. Churrasco, pai? É, churrasco. Carne, Coca-Cola. Vai ter farofa. Mas eu não vou ficar aqui? Não. Você vai tomar conta das ovelhas. Ah, é? Se é nos dias de hoje, que essa geração de hoje, fácil, a primeira pedra que encontrasse no caminho chutava. Facinho, a hora que fosse entrar no quarto para trocar de roupa, batia a porta. Essa geração de hoje, saía rabugenta, entrava no grupo do WhatsApp, hashtag chateada, eu quero destruir a minha vida. Por quê? Porque está tendo festa e eu não estou na festa. Me mandaram para outro lugar. Quero matar alguém. A geração de hoje está assim. Não glorifica por nada. E para arrancar um glória da boca desta geração, essa geraçãozinha, Nutella. Aqui não. Tem umas igrejas aí que eu conheço que tem. Aqui a gente manda glorificar, o pessoal glorifica. A gente não manda, glorifica do mesmo jeito. Porque crente Nutella está assim, ó, está assim, querendo ir para outros lugares. Agora, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, eles fazem qualquer coisa. E para onde mandar, glorificado seja o nome do Senhor. Você vai, Davi? Eu vou. Papai, me permite uma coisa? O quê? Isso eu estou conjecturando. Me permite fazer uma coisa? O que é que você quer fazer, Davi? Eu vou no quarto pegar um acessório. Eu imagino Davi entrando no quarto. A única coisa que ele tinha, uma harpa e uma arma. E ele vai tomar conta das ovelhas. Talvez Davi já deve ter saído da casa sentindo o cheiro do churrasco, da churrasqueira lá, e cantando: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Quem sabe o ambiente não era propício para adoração, mas e daí? Quem faz o ambiente não é o ambiente, quem faz o ambiente é o adorador. Quem faz o lugar se tornar um lugar abençoado não é o lugar. Quem faz o lugar se tornar abençoado é quem chega nele. Deus disse para o teu coração que aonde você passar, Ele vai contigo, Ele entra contigo, Ele anda com você, Ele negocia por você, porque o ambiente... A cena é muito engraçada, porque é alguém que está fora da cena que Deus tinha determinado, e eu fico imaginando Deus no céu dizendo: está tudo errado, está tudo errado, porque não era para ser assim. Eu disse para ele fazer direito. Percebeu que num compasso curto de tempo, quando o homem quer fazer aquilo que está no coração, acaba fazendo coisa errada? Não era para juntar essa galera toda aí, era um só. E o que eu pedi para juntar não está aí, caramba. O que está acontecendo? Vamos arrumar esse negócio. Samuel, pois não, Deus.
Você já perguntou para todo mundo? Já. Não é nenhum, né? Eu já disse para você que não é. É não. Faço o quê? E aí Deus toca no coração de Samuel. E Samuel diz: acabou todos? Acabaram os moços? Alguém lembra? Não, tem mais um. É sempre assim. Primeiro, ele nunca vai estar no início da fila. Nem sempre. Aquele que vai receber a bênção primeiro, na maioria das vezes, está lá atrás. Por que acontece muito no nosso meio? A gente chega na igreja, a gente fica anos, a gente ora, a gente jejua, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e aí a gente namora uma determinada situação, e Deus pega alguém que está chegando, era do tráfico de drogas, era do mundo do crime, fazia tudo que não prestava, vem para a igreja, Deus dá o banho dele, enche de graça, daqui a pouquinho aquela pessoa está passando, e você está só olhando, já vai, olha lá, acabou, vai lá na frente. É Deus do jeito dele, entregando aquilo que ele quer para determinadas pessoas, na hora que ele quer. Agora tem um negócio, a tua vitória vai chegar, a tua bênção vai chegar, independe do tempo, porque o tempo quem determina é Deus. Davi, último da fila. Passou todos os jovens? Passamos. Mas os caras aí, tudo tem perfil. Todos eles tinham perfil para assumir o trono. Mas não tinha o coração. A impressão que eu tenho é que a cena está rolando na casa de Jessé, uma bagunça, uma briga. E alguém tentando entender o que está acontecendo. E Davi está lá, sentado na pedrinha, com a harpa na mão, olhando as ovelhas, quem sabe lá de longe a fumaça na chaminé do churrasco subindo, e ele pensando assim: ih, rapaz, será que não vai sobrar nem um pedacinho de carne para mim? Quem sabe lá no coração de Davi surge uma cançãozinha, e ele falou: já que eu estou aqui, eu vou cantar. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Diga isso. Eu olho e espero em ti. Parece que eu vejo o céu se movimentando, Deus se coloca de pé, olha para Davi e diz: Davi, quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que essa reunião eu posso acabar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. É fácil, tem vitória para você. Eu cuido de ti. Eu cuido. Descansa, descansa. Comece a
menos a impressão de que o Salmo 23 foi escrito de uma maneira que a gente não pratica. Porque a lógica aqui era Davi orar. A lógica do Salmo 23 era para Davi estar questionando com Deus algumas coisas. Ora, ele já tinha provado que ele sabia muito bem compor canções maravilhosas para o céu. Mas o Salmo 23 vem nos ensinando algo que a gente não está acostumado a praticar. O que, pastor? Quando a gente vem para a igreja, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente dobra os joelhos. E a gente ora. E normalmente na nossa oração, a gente só pede. Né? Tem gente que vem com a lista. Jesus, eu quero isso. Me dá isso. Me dá isso aqui. Porque tem crente que tem a síndrome do Danoninho. Vocês lembram do Danoninho? Me dá, me dá, me dá. Só sabe pedir. Aí culto é para quê? Culto é para a gente prestar algo para Ele. Davi vem nos ensinando no Salmo 23. Por isso que eu sou apaixonado por a Bíblia. A gente lê. A hora que Deus quer, Ele revela. Porque perceba que o Salmo 23, e eu vou pedir para a pessoa que está vai passando, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma adoração. Ele está dizendo, ó, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Adoração. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Adoração. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele está reconhecendo, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É adoração. A tua vara e o teu cajado me consolam. É uma adoração. Pula para o 5. Já não é mais adoração. Davi está pedindo alguma coisa, mas antes ele adorou. Aqui está o segredo do Salmo 23. Era Davi dizendo para a gente, para entender que o Senhor é o teu pastor, você precisa em qualquer circunstância da sua vida, antes de pedir, adore primeiro. Diga algo para Ele primeiro. Seja grato primeiro. Eu recebo todo dia as orações do pastor Romildo, eu fico muito feliz, porque às vezes eu estou cansado. Eu chego em casa hoje, eu estou acordado desde as 5:30 da manhã, minha sogra está na UTI, já faz mais ou menos 90 dias, que a minha sogra está entre hospital, casa, hospital. A minha esposa tem que ficar períodos com ela, depois tem que sair, levar, pega outra coisa, leva, tira a cunhada, leva, é uma correria. Eu estou desde as 5:30 da manhã de pé, e alguém dizendo para a gente, e aí, vai continuar adorando? Eu não sei o que é parar, quando eu estiver de pé, enquanto eu estiver com fôlego, enquanto eu estiver com vida, enquanto eu estiver com os olhos abertos, eu digo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, mas eu não paro de adorar a Ele em momento algum. É ter certeza de Ele está no trono, Ele está no trono, e a última palavra é sempre dele. Os homens podem se levantar, podem fazer reunião, podem tentar até puxar o teu tapete, mas a palavra foi estabelecida por Deus para a tua vida, e você não vai parar. Não vai parar. Diga e fica olhando de longe, eu estou vendo a hora disso tudo dar errado, mas Jesus mandou te dizer aqui esta noite, entenda o Salmo 23, entenda. Vocês têm noção do que é Deus estar movimentando tudo ao teu favor, do jeito que Ele fez Samuel para a festa, para o churrasco, e tem mais, fica todo mundo de pé, é como se Deus tivesse colocado todos de castigo. Manda chamar o moço e diga que nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Deus está preparando mesa de honra para alguém aqui esta noite. Deus está preparando, ai meu Deus do céu, tem coisa do céu vindo para a tua glória. Oh, aleluia. Não se assenta à mesa, fica todo mundo aí. Por quê? Porque aquele que eu quero honrar não é aquilo que vocês estão imaginando. O Davi está lá. É como se Deus dissesse para Davi, ô Davi, você já me adorou, foi maravilhosa a sua adoração, pede alguma coisa. E aí Davi no verso 5
ele começa a dizer: prepara uma mesa perante mim. Que a vontade de Davi, na verdade, não era estar ali. Ele estava pela circunstância, mas ele não parou de adorar, entende? Aí ele pede para Deus: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus. Pedido fraco, né? Para quem tinha crédito no céu. Tenho a impressão de que Deus olha para Davi e fala: Davi, isso aí já resolvi. Já está vindo alguém te chamar, já mandei parar a festa, pede outra coisa. Então eu quero o trono. Unges a minha cabeça. Você entende? Que quando você acredita no Deus do Salmo 23, você para de pedir coisas mesquinhas, coisas pequenas, coisas palpáveis, e você começa a pedir aquilo que é do sobrenatural. Porque entenda, era lógica louca de Davi dizer para Deus: unge a minha cabeça. Mas Deus estava dizendo para Davi: o que você me pedir te darei, porque a tua adoração chegou, o teu glória a Deus subiu, o teu aleluia veio com gosto de vitória. Então eu vou descer na terra, eu vou sacudir por tua causa. Eu faço porque eu sou Deus. E eu quero caminhar para encerrar, fazendo a gente entender o Salmo 23. E eu não posso deixar de contar isso, porque eu tinha prometido para Deus, e eu faço isso com muito gosto. Porque é legal quando a gente conta as histórias dos outros, é legal. Mas Deus não te fez para contar a história de ninguém. Você foi criado para contar suas próprias histórias. Deus vai te fazer ter relacionamentos com Ele. E nesses relacionamentos que você terá com Deus, Deus vai te promover histórias maravilhosas, que você vai contá-las. Otávio hoje tem 13 anos. Otávio vai fazer 14 anos agora no início do ano que vem. Mas quando Otávio nasceu, e pastor Romildo, pastora Débora conhece a história, os meninos estão me acompanhando aqui há muito tempo. Quando Otávio nasceu, o médico disse: pai, tem um problema aí. Você vai ter que conviver com isso. Fernanda sempre foi um pouco mais preocupada com as coisas, mesmo porque ela trabalha na área médica. Quando o médico disse o que ele tinha, a Fernanda ficou desesperada. E agora? Tem que ter muito cuidado, porque senão a qualquer momento a gente perde ele. E aí a gente foi tentando se adaptar à vida daquilo que o homem disse que nós viveríamos. Vai ter que ser desse jeito, vai ter que se acostumar com isso. E quando a gente ouve as palavras humanas, a gente acaba se abraçando com as palavras, e a gente não acredita que tem um Senhor que é pastor e que não falta nada. Mas o tempo foi passando, e ele foi crescendo, e Deus foi usando o próprio Otávio para dizer para a gente: ei, e esse Jesus aí que você está ensinando para a gente? Porque um dia ele chegou para mim e falou: pai, e o Jesus? Digo: Jesus é real. Ele cura? Cura. Aí um belo dia ele chegou para mim e para a mãe dele, já sabia rabiscar algumas letrinhas, e ele sempre foi um pouquinho artista com as coisas. Aí ele me pediu que pegasse um papel, num formato de um livrinho pequeno, com 3 páginas, e grampeasse para ele. Eu não sabia para que era, mas eu dei para ele. Ele foi no quarto, pegou um lápis, e aí ele começou a escrever. Era uma vez uma criança que estava doente. A mamãe da criança estava triste. Mas ele orou ao Papai do Céu. E finalizou aquela frase dizendo assim: se você acreditar, Ele vai te curar. E o Papai do Céu curou aquela criança, e eles viveram felizes para sempre.
Eu falei com a Fernanda dormindo no nosso quarto, depois que ele já estava no quarto dele, eu digo: Fê, essa criança tem mais fé que a gente, filha. O que a gente vai fazer? A gente vai para a igreja ministrar para pessoas e a gente não acredita que Deus pode fazer alguma coisa. Ela virou para mim e falou: Rubem, é impossível. A medicina não tem cura para isso. Mas a gente precisa acreditar do jeito que ele está acreditando. Vamos fazer propósito com Deus? Eu digo: vamos fazer. Por isso que é interessante os propósitos. Por isso que é interessante as campanhas. Não é à toa você vir aqui 7 quartas-feiras. Entenda de uma vez por todas por que o diabo se levantou tanto contra a sua vida esses dias. Porque ele sabe que no final vai ter vitória para a tua vida, vai ter bênção para a tua casa. Ele sabe disso. Deus determinou que você seria vencedor. E aí nós vamos fazer os propósitos. Mas é interessante, pastor Gilmar, que parece que casa o tempo da tempestade com os propósitos. Eu estava vivendo uma época de crise, mas pensa numa crise. Já fazia uns 6 meses que eu não recebia salário. Estava se aproximando o final de ano. Não sabia o que era salário. Contas atrasadas, água, luz, aluguel. Fernanda estava desempregada também, apesar de estar já trabalhando na área, mas ela estava fazendo um estágio que não remunerava o suficiente nem para comer. A gente estava passando uma luta. E toda vez que ele se aproximava da gente, ele dizia que ele queria comer exatamente o que não podia. Tudo que era para ele era mais caro, porque era tudo o dobro do preço das coisas normais. E ele vinha para a gente e falava: pai, me dá. E quando a gente dizia que não pode, ele: por que não pode? Papai do céu não vai me curar? Eu dizia para ele: paciência, filho, tem o tempo de Deus. Chegou a época do Natal. Eu lembro que o nosso armário estava vazio, geladeira estava vazia. A gente tinha que ir para a igreja e depois ir comemorar o aniversário do pai da Fernanda, que nasceu no dia do Natal. Não tinha outro dia para aquele velho nascer. Tem que dar 2 presentes para ele, de aniversário e de Natal. O nome do velho é Natalino, irmão. Não é brincadeira, não. E tá a gente lá na festa de Natal, na casa do Natalino. Aí uma pessoa pegou, deu sem querer um chocolate pro Otávio, não podia comer. A alergia dele era nível 4, a mais agressiva que tinha. Otávio quase foi a óbito naquele dia, ficou todo cheio de feridas. Ficou com a traqueia fechada, foi uma agonia. Fernando teve que sair correndo com ele para o hospital. Conseguiram fazer com que ele sobrevivesse. Porque ele foi dado como morto na ida, ficava todo roxo. Fernanda disse: eu vi meu filho morto no meu colo, mas a mão do Senhor poupou meu filho. Chegou perto da virada do ano. O pastor Eliseu nos chamou para um bate-papo, uma conversa. Ele disse assim: vai ter os 12 dias de clamor. Eu digo: tá aí, pastor Eliseu, o que é que o senhor quer? Você vai coordenar a campanha. Eu digo: não, você está de brincadeira. Eu digo: vai. Eu digo: não, pastor, faz comigo não. Você vai coordenar a campanha. Eu digo: pastor, como que eu vou coordenar uma campanha de milagre se eu não vivo o milagre? Ele disse assim para mim: vai reclamar com Deus, porque Ele mandou eu entregar na tua mão. Eu voltei para casa e disse: Fernanda, os 12 dias de clamor desse ano sou eu que vou coordenar. O pastor Eliseu mandou. A Fernanda falou a mesma coisa que eu falei, pastor Eliseu. Parece que nós estávamos ensaiando jogral. Ela disse: como é que você vai profetizar milagre onde você não vive? Naquela mesma noite, Deus me deu o título da campanha: em tempo de sequidão nasce uma esperança. O pastor Eliseu inventou de cantar um hino 12 dias. Como assim, pastor? Todo dia o mesmo hino. E ele disse para mim: a campanha é esta, e você vai cantar esse hino todo dia. Eu digo: eu que tenho que cantar? É você. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro.
te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem. Faz de ti um cão. Eu confesso para vocês que os primeiros dias eu tive dificuldade de cantar essa canção. Parece que eu engasgava. Aí eu deixava para o pessoal do back cantar, mas travava, sabe? Aí foi o primeiro dia, acabava o culto, a gente tinha que ficar na igreja orando até 1 da manhã. Segundo dia da campanha, a mesma coisa. Terceiro dia, quarto dia, pastor Romildo mandou um camarada pregar lá, chamado Carvalho Júnior. Ele inventou de pregar uma mensagem, pastor Romildo, que a mensagem inteira parece que foi para mim. Que a mensagem foi mais ou menos assim: você pede e não recebe, porque você pede errado. E aí parece que ele estava se apropriando do Salmo 23, estava dizendo: o problema é que você está sempre pedindo antes de agradecer. Porque na lógica de Deus, o agradecimento é antes. A adoração é antes do pedido. Na lógica de Deus, na lógica humana é assim: eu recebo, depois eu agradeço. Na lógica de Deus não. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo quê? Pelo que o Senhor vai fazer comigo amanhã. Obrigado. Aí ele foi dizendo: você pede errado e depois quer receber? Vai pedir e não vai receber. E ficava batendo a toalha no púlpito. E pede, não pede, e pede. Eu fui apanhando. Resumo: o culto acabou. Nós tínhamos que ficar orando na igreja, os obreiros. Eu fiquei lá. E em casa ficou a mãe do Otávio, com ele na cama, cheio de feridas, por causa do chocolate que tinham dado para ele no Natal. Era o 4º dia do ano. Ele, vontade de tomar um leite, não podia. Vontade de descobrir o que era o sabor do... não podia. E em casa estava mais ou menos assim: a Fernanda não pôde ir comigo porque estava tomando conta dele, mas não tinha nada na geladeira e não tinha nada no armário. Aí eu tinha que estar lá na igreja. Eloi, El Shaddai, botando papocar. Muita cara de pau minha, mas era o que me restava fazer. Era o que eu tinha que fazer. Era Deus trabalhando no meu ser para entender o Salmo 23. Adora primeiro, cara. Você quer bênção, mas você não tem coragem de levantar a mão para me adorar. Você quer vitória na tua casa, na tua família, mas você não tem coragem de levantar a alma, não abre, esse coração está fechado, você não diz nada para mim, e você quer vitória como? Era Deus dizendo para mim. E aí eu fui começando a entender o processo. À medida que os pastores oravam, pastor Gilmar, me permita, eu sentei. Tinham muitos pastores, muitos pastores orando na igreja. Mais de 70 obreiros. E eu sentado no degrau, como estou aqui. E eu comecei a lembrar da minha casa, que meu filho estava deitado, passando mal, e a minha esposa estava lá, fazendo um trabalho para entregar na faculdade, mas não tinha nada na geladeira, e não tinha nada no armário. Eu fiquei uns 15 minutos, parecendo uma barata tonta, assim, olhando para o nada. Aí me veio um estralo, eu comecei a lembrar da canção que papai cantava. Se Cristo comigo vai. E a hora que eu lembrei da canção que papai cantava, eu bati no degrau do púlpito da igreja e disse: Deus, senta aqui. Senta aqui. Eu quero conversar contigo. Não tinha ninguém olhando para mim mesmo. Os obreiros estavam tudo ajoelhados, tudo orando, cada um entregando os seus mistérios para Deus. Eu disse para ele: pastor Gilmar, senta aqui. Deixa eu conversar contigo aqui. E eu comecei pedindo perdão. Eu disse: me perdoe porque eu não estou lembrado de nunca ter convidado o senhor para ir na minha casa. Já convidei tanta gente, tanto churrasco que já fiz na minha casa. Eu nunca convidei o senhor para ir lá. Eu sei que o senhor vai comigo, mas vai pela sua bondade e misericórdia. Mas o senhor me perdoa? Me perdoa, mas eu queria fazer um pedido para o senhor. Vá em casa agora. Quando eu disse vá em casa agora, eu estava na direção do relógio da igreja que ficava do lado direito. E lá estava mais ou menos assim, 11h15 da noite. Eu disse: se o senhor for em casa agora, você nem precisa de chave, pode entrar, eu dou permissão, entra na minha casa.
E lá na minha casa você vai encontrar assim, ó, a minha cena está mais ou menos essa. Meu filho está doente, minha esposa está lá no quarto fazendo um trabalho que ela já mandou falar para mim. Minha geladeira está vazia, meu armário está vazio. Aí se o senhor for na minha casa, e o senhor entrar lá na minha casa, eu queria que o senhor desse uma olhadinha nessas coisas. Olha o armário, olha a geladeira e dá uma olhadinha no meu filho, por favor. A conversa foi tão boa que o tempo passou e eu me despertei com o pastor tocando no meu ombro, dizendo: Rubem, vamos? Acabou. Tem que fechar a igreja. Você sabe o que é prova? Eu vim do centro de Santa Bárbara até o bairro do Jubim, onde eu morava, a pé, porque eu não tinha carro, nem uma bicicleta. Tinha 2 obreiros da igreja que moravam no mesmo bairro, mas eles cortavam de longe de me dar carona, com medo de pegar a prova que eu tinha. E um é parente. Mas hoje ele fala realmente para mim, porque ele viu a mão do Senhor trabalhando na minha vida. Porque você despreza quem está passando por prova, se lembra que a roda gigante gira. Quem está em cima pode ficar embaixo, a qualquer momento quem está embaixo pode ficar em cima. Não despreze quem está embaixo e não queira. E eu vim cantando, pastor Gilmar, do centro da cidade até o bairro do Jubina. Quando eu cheguei na porta de casa, era mais de 1h30 da manhã, eu coloquei a chave no cadeado para abrir o portão. Fernanda vem ao meu encontro correndo e diz: Rubem! Eu disse: filha, o que aconteceu? Ladrão? Não tem nada para roubar, o que foi? Ela pálida. Ela disse: não foi ladrão não. E o que foi? Ela disse: aconteceu um negócio estranho que nem eu estou entendendo. Eu digo: o que foi? Conta para mim. Entra. E aí eu bebi a única coisa que tinha na geladeira, água. Eu bebi, me acalmei e ela foi contar para mim que em um dado momento da noite ela tinha deixado o Otávio na sala assistindo um DVD. E ela correu no quarto para terminar o trabalho. Quando ela viu o horário, era 11h15. Não deu alguns minutos, o Otávio entra no carro gritando no quarto e chamando: mãe! O que foi, Otávio? Você quer alguma coisa? Não, mãe, eu queria que você visse aqui. Viu o que, Otávio? Tem um menino lá na sala. Não, filho, não tem menino na sala. A mamãe está sozinha com você. O Luquinha está no berço dormindo. Não, mãe, tem um menino na sala. Eu vi, ele entrou. Como que ela entrou se não tem ninguém aqui? O papai está na igreja orando, não tem criança nenhuma. Você está delirando, filho? Não, mãe, eu vi, entrou um menino aqui. E aí depois, do jeitinho dele, era muito pequenininho, ele foi contar pra gente que a criança entrou e ele viu que o menino abriu a geladeira, abriu o armário. E depois que o menino foi embora, ele vira pra mãe e diz: mãe, não tem mais feridas na minha mão, sumiu tudo, mãe. E ela ficou apavorada. Eu disse: Fê, eu falei com o menino agora há pouco e eu contei para ele o que estava precisando. Ela começou a chorar, Otávio já dormindo. E ela disse: e daí, vamos fazer o que? Eu digo: se prepare, porque a partir de hoje a história muda na nossa casa. Amanheceu o dia, nós fomos dormir a melhor noite da nossa vida. Amanheceu o dia, alguém bate palma. Era alguém da família que estava distante por causa da questão espiritual entre duas religiões. Não vou na casa dele porque ele é pastor e ele é crente. E a gente ficou quieto. Mas naquele dia ela veio de manhãzinha e bate palma e acorda a gente, porque a gente tinha acordado tarde, 8 e pouquinho da manhã. Rubem, Fernanda, Rubem. E gritava, e a Fernanda disse: parece que eu conheço a voz, é fulana. Eu disse: então vou lá. Aí eu fui atender enquanto a Fernanda se trocava. E ela disse: Rubem, tudo bem? Eu digo: bom dia, tudo bem. E aí, o que está acontecendo? Você logo cedo aqui, aconteceu alguma coisa? Ela disse: não, eu também não estou entendendo o que aconteceu. Eu digo: me conte, quem sabe eu posso te ajudar. Ela disse: ontem aconteceu um negócio estranho. Eu digo: aonde? Lá no centro espírita. Eu digo: oxe, e o que é que eu tenho a ver com isso? Centro espírita, aconteceu um problema lá, você vem logo cedo na minha casa? Ela disse: não, peraí, deixa eu contar para você entender. É que não desceu nenhum espírito para falar com a gente. Digo: piorou. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela disse: o problema é que lá para as 11h15 se deu por encerrada a reunião e o chefe disse: fecha a porta, vamos embora. Como eu tenho a chave, eu estou fechando a porta. A hora que eu fui fechar a porta, eu ouvi uma voz. Digo: que hora que era? Ela disse: 11h15.
E a voz? Ela disse, era uma voz diferente, que a gente não estava acostumado a ouvir todo dia. Digo, o que a voz disse para você? A voz disse que era para eu vir aqui, entrar na casa, dar uma olhadinha no armário, dar uma olhadinha na geladeira. E ela disse que vocês estão precisando de uma compra. Eu disse, então a voz eu conheço, mas entra logo. Nisso minha esposa está vindo e falou, você é louco, não faz isso não, vai me matar de vergonha. Eu digo, deixa. Por que deixa? Eu digo, cala a boca, não fala nada. Por que meu amor não faz? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Pastor Gilmar, ela entrou e disse assim, já sei, pode deixar comigo. Tem café? Eu disse não, mas eu vou botar água, que eu sei que você vai voltar, não vai? Ela disse eu vou, e ela saiu. Coloquei água no fogo e fiquei esperando. Deu alguns minutos, ela volta com a caminhonete lotada. Compras, e compras, e mais compras, e mais compras. E lotou o armário, encheu a geladeira, colocou na lateral, e esse menino pulava, e eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? E ele pulava, e agradecia, e ele, papai tem suco, papai tem leite, papai tem chocolate. Eu disse, calma aí rapaz, isso não é seu não, é da sua mãe. E ele crescia o olhão e dizia, é meu papai. Eu disse, calma aí. Ela estava indo embora, não demorou muito tempo, ela disse assim, a voz me disse que tem algumas coisas atrasadas. Eu disse, tem mesmo. Mas a voz não me disse o valor. Eu disse, aí é do teu coração. Ela disse assim, tá bom. Abriu a bolsa, pegou um cheque, preencheu um valor e entregou. Irmãos, dava para pagar as 3 contas de água que estavam atrasadas, 2 de luz, os 2 aluguel, e ainda sobrava dinheiro para passear. Qual foi o segredo de tudo isso? Entender que o Senhor é o meu pastor e não me falta nada. Mas aí durante a semana a Fernanda foi tirar a prova dos 9. E eu quero terminar com você de pé. Por favor, se coloque sobre os seus pés. Que ela disse assim, vamos fazer o exame? Ela trabalhava no laboratório. Eu, faz, filha. Ela coletou o sangue do Otávio, levou para o laboratório onde ela trabalhava e deixou lá para as meninas fazerem o exame dele. O médico tinha dito para a gente que a gente ia ter que se adaptar a um estilo de vida para tentar entender a doença dele. E Deus havia dito para a gente várias vezes, a última palavra é minha. O médico disse, não vai ficar bom para o resto da vida. E Deus estava dizendo, vou surpreender a medicina. O médico disse, vai ter que conviver com ele desse jeito. Quantas vezes você ouviu alguém dizer para você, vai ter que ficar desse jeito, vai ter que viver assim, desse jeito você não muda. E Deus está dizendo aqui esta noite, se me adorares, se abrires o coração, se entenderes o processo da adoração, eu entro na causa, eu salvo o marido, eu ressuscito quem está morto, eu trago de volta aqueles que estão fugitivos, eu trago para a tua casa de volta para a minha igreja, para provar que eu sou Deus na tua vida. Nós estávamos indo para São Paulo naquela mesma semana, no caminho de volta, ela recebeu um telefonema da amiga dela, Fernanda, dá uma olhadinha aí no exame. Ela disse, fala logo o resultado. Ela disse, não, eu prefiro que você veja. Mas eu estou na estrada. Entra na internet e veja você mesma. Fernanda falou assim, eu acho que deve ser o negativo, quer ver? Entrou. Irmão, essa menina quase que ela pula do carro para fora. E o que foi, Fernanda? O Otávio está curado. E ela tremia. O Otávio está curado, deu negativo. E agora? E agora, se ele está curado, vamos fazer a prova dos 9. Chegamos em casa, perguntei para o Otávio, Otávio, o que é que você quer tomar? Ele disse, quero leite, papai. Enchi um copo de leite até transbordar. Coloquei chocolate dentro, se bem que chocolate ele não gostou muito não. Mas aí eu coloquei e ele bebeu. E a gente ficou assim, será que vai fazer de novo a reação? Será que vai fazer? Ele olha para a gente e disse assim, eu não disse que Jesus ia me curar? O que está te faltando entender? Que Ele não te quer murmurando nunca mais. Pastor, passei a minha vida inteira não entendendo o processo da adoração. Mas Deus te trouxe aqui esta noite só para tratar contigo. Tem que adorar antes de pedir.
Eu não sei quais são as tuas causas. Eu também não quero ser adivinho. Mas o Deus do Salmo 23, aquele que é o teu pastor, o Deus do Salmo 91, que é o teu esconderijo, Ele te conhece melhor do que eu. E Ele sabe que você precisa mudar. Ele sabe que você precisa adorar em todo o tempo. Está faltando adoração na tua casa. Está faltando adoração no teu trabalho. Pastor, que doideira é essa? Tem que cantar lá? Não, eu estou falando de adoração. Adoração não significa dizer que eu seja um cantor, não. Eu posso adorar a Deus até num sorriso. Sorria para as pessoas. Diga para elas bom dia. Se relacione com os seus vizinhos. Isso é adoração. Deus está te chamando para um tempo novo e Ele quer que os teus lábios produzam sorriso. Mas você precisa entender o processo da adoração. Há um tempo novo vindo aí para a tua vida. Pastor, que eu faço o quê? Eu queria fazer um desafio com você. Eu queria que você, que quer a partir de hoje fazer tudo diferente, e você vai começar a contar milagres aqui para o pastor Gilmar. Pastor, eu fiz tudo errado até agora então, né? Mas está no tempo. É por isso que existiu esse culto. E aí fazer o quê? Saia do teu lugar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Todos aqueles que precisam, estão entendendo que vai recomeçar por um tempo novo. Um tempo de adoração diferente. Saia. Venha. Eu sei que não tem sido fácil. Mas Deus está marcando a data do teu milagre. Esta lágrima que você tem derramado, ela tem data certa para parar, sabia? Deus marcou esta data de hoje para que você entendesse o processo. Tudo isso que você passou cessa hoje. Mas quando você entender que o teu culto precisa mudar, a tua boca não é para fazer outra coisa a não ser adorar ao Senhor. Aproveite todo o teu tempo para dizer: Senhor, estou aqui. Por quê? Pois eu sei que és aquele